As dimensões espirituais do Centro Espírita. Esse é o título de uma obra escrita por Sueli Caldas Schubert, que é uma estudiosa da doutrina espírita, uma tarefeira, tem várias obras recebidas por ela, algumas mediúnicas, em que ela foi médium, e outras de sua autoria pessoal, né? Está aí essa obra, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É um livro que todo trabalhador deveria ler e reler, porque ler só uma vez só não dá para a gente pegar ou compreender a dimensão e a extensão da obra, tá? Leitura obrigatória, entre outros. O Centro Espírita de Herculano Pires também, tá? As obras de Manuel Filomeno de Miranda também. Mas hoje nós vamos nos pegar aqui nas dimensões espirituais do Centro Espírita, em que ela nos fala aqui sobre o Centro Espírita visto do lado espiritual. Se você convidou uma pessoa para vir aqui hoje pela primeira vez, ele perguntou assim: que horas é lá a reunião lá no Centro Espírita hoje à noite? É às 20h30. E aí vocês vão pensar assim: bem, às 20h30, se alguém chegar lá para abrir a porta às 20 horas, tá bom. Mas geralmente a gente abre aqui a instituição por volta das 5h30, 5. Vão chegando aí as primeiras tarefeiras, os primeiros colaboradores, para abrir o centro, abrir a secretaria, começar o trabalho de atendimento fraterno. Começa às 5h30, reunião 3 horas antes, né? E uma reunião como essa, uma reunião pública, os espíritos mentores da casa, os benfeitores que estão aqui coordenando essa reunião, eles começaram a trabalhar nesta reunião cerca de 3 horas antes. Por volta das 5h30, eles já começaram a preparar o ambiente, a higienização, né? Uma vez que recolhemos aqui um grande número de pessoas, né, que vêm, alguns por necessidade, outros por sofrimento, outros por curiosidade, outros porque precisam de esclarecimento, outros porque querem alargar o seu entendimento espiritual. Mas é com essa antecedência que os espíritos trabalham, né? Mas como é que nasce uma casa espírita que vai procurar cumprir essas funções de templo, né? O centro para mim é a igreja, né? Ou é como se fosse uma igreja, ou é como se fosse um templo. É um templo. Mas além de templo, para mim também é um lar. Lá é que está a minha família espiritual, as pessoas com quem eu me entendo, que pensam mais próximo da minha forma de pensar, né? Também é um lar, também é uma casa, né? É uma família espiritual, né? Nós temos aqui pessoas que vêm família, vem o pai, vem a mãe, vem a avó, vem o sobrinho, vem o neto. Mas tem muitos companheiros que só vêm de casa, só vem um, ou só vem o marido, ou só vem a esposa, ou só vem o filho. As jovens, que às vezes aparecem aqui no grupo de jovens, às vezes eu pergunto: quem foi que te trouxe? Foram seus pais? Meus pais não querem saber nada disso. Estão pouco se importando com o que é do meu interesse ou não. Como eu gosto desses assuntos, eu vim. Aí eles vêm, aparecem aí. 15, 18, 20 anos. Alguns dirão assim: mas eu com 20 anos, eu estava com tempo para pensar nessas coisas. Mas há jovens espíritos já despertos para isso. E temos aqueles mais experientes, com 80, né? É verdade, temos aqui a turma da experiência, né? Da terceira, da quarta, da quinta idade, com 80, com 90, e que vem para o estudo, vem para a tarefa, né? Vem para o enxoval de bebê, vão aparecendo aí. É um hospital? É um hospital. É um hospital, diferentemente do hospital que nós configuramos na Terra, né? Tem gente que diz assim: eu não gosto de hospital, porque tem pica, porque eu vejo pessoas sofrerem, porque eu não consigo, eu sinto o cheiro de éter, aquilo me dá enjoo, eu fujo de hospital, não passo nem na porta. Mas a casa espírita é um hospital de almas.
Um hospital espiritual é um hospital em que a gente faz o tratamento curativo quando está doente e já faz o preventivo, porque a gente aprende o que deve fazer para não ficar doente. Quando a gente está doente, a gente vem para se tratar, como aconteceu e acontece com muitos de nós. Mas depois que a gente já se tratou, a gente vem para não voltar a ficar doente. Vem fazer o tratamento preventivo, né? Também é uma oficina. Por que é uma oficina? Porque é uma escola de trabalho. É uma escola de trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam, quantas pessoas mais ou menos vocês têm a colaborar? Olha, já vão à volta de uns 70 colaboradores. Todos no regime de voluntariado. Todos. Uma vez que é muito prático percebermos que a casa espírita, ela não vende nenhum tipo de serviço. Ela não taxa nenhum tipo de serviço. Tá? Passe, prece, palestra, esclarecimento. Não, dar de graça o que de graça recebeste. Quanto é que nós pagamos a Deus para ter o conhecimento para poder partilhar? Né? Não pagamos nada, então não podemos cobrar. Fora da caridade não há salvação. Então, esse é o dever de todo espírita, né? E também é uma escola, por quê? Porque a gente vem aprender, a gente vem aprender, a gente vem estudar, a gente vem revisar. Quantos que chegam aqui, às vezes me dizem, eu nunca pensei que o Espiritismo tivesse tanta coisa para nos ensinar. Outros dizem assim, eu devia ter vindo para cá uns 20 anos atrás. Eu devia ter vindo para cá quando era miúdo, quando era adolescente. Mas todos vamos ainda a tempo, né? Uma vez que somos espíritos imortais, como nós vamos reencarnar outras vezes, para a próxima reencarnação, a gente já leva conhecimento e estudo adquirido. Vai ser aquele miúdo, aquela miúda já esprevitado para as coisas espirituais, porque já aprendeu na outra vida, já fez aquele trabalho. Então, essa é a assertiva do Espírito da Verdade, que pede aos espíritas, primeiro, para que nós possamos nos amar. E, como segundo mandamento, que a gente possa se instruir, né? E nesse sentido, nós precisamos perceber a casa espírita vista do lado de lá, né? Quanto tempo se leva para fundar um núcleo de trabalho espiritual? Quanto tempo se leva? Quanto tempo se leva? A gente está aqui fazendo contas, né? 1 mês? 3 meses? Meio ano? Vamos ver o que diz no livro. Sobre os alicerces espirituais, né? Quando se pensa e projeta uma obra espírita, essa já está edificada na espiritualidade. Essa obra diz que quando um grupo de trabalho espiritual ele começa na Terra, ele já começou no além. Ah, eu não percebi, me explica outra vez. É assim. Quando o trabalho, aqueles elementos que vão se reunir, que vão se aproximar, que vão iniciar aquele trabalho, né? Quando ele começa na Terra, ele começou muito tempo antes no plano espiritual. Muito tempo antes. E dizem eles, né, que esses alicerces espirituais estão levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Nós temos um exemplo de Eurípides Barçanufo e do Colégio Allan Kardec na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. O espírita Eurípides Barçanufo, que foi um vulto notável da doutrina espírita, tinha uma faculdade mediúnica fora do comum, né? Ele, por vezes, era professor, fundou uma escola, ele estava dando aula e uma parturiente via-se atrapalhada para ter o filho numa fazenda distante e constava-se que Eurípides esteve lá para fazer o parto. E no mesmo momento ele estava dando aula no colégio, né? Então, uma coisa, uma mediunidade de cura, né? Uma mediunidade fora do comum. E o livro conta que Eurípides Barçanufo, antes de reencarnar e fundar o Colégio Allan Kardec na cidade de Sacramento, ele fundou o Colégio Allan Kardec no mundo espiritual. Se preparou, reencarnou e, durante a sua reencarnação, ele diversas vezes ia, através do sono, na matriz espiritual do Colégio Allan Kardec,
e no corpo físico ele aos poucos ia materializando aquilo. Então os alicerces espirituais do núcleo espírita, da casa espírita, do centro espírita, está no plano espiritual. Ela está no plano espiritual. Posteriormente, mais tarde, é que se consolida no plano físico. Mas nós vamos ver quanto tempo mais ou menos, né? A direção espiritual, né? Os planos espirituais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade, com antecedência de muitos anos. Se algum companheiro, vamos fazer uma hipótese, na altura em que nós começamos a casa espírita, tivesse 50 anos de idade cronológica na Terra, e começou muito tempo antes no mundo espiritual a programação, né? Veja mais ou menos há quantos anos que isso já vem sendo trabalhado a nível espiritual. Dizem os espíritos que por vezes é em torno de 50 anos antes. Mas, meu Deus, mas esses espíritos são muito precavidos, são muito prudentes, eles preparam com muita antecedência, muito mais do que nós possamos imaginar. Isso é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar em tais programações. Nós, antes de renascermos na Terra, antes de mergulharmos no corpo físico, isso é agendado do lado de lá. E os espíritos, às vezes, né? Pegamos assim, como é que os companheiros que foram se agrupando aqui, uns vieram por trabalho, outros vieram por família, outros vieram por reveses da vida, outros, mas por motivos diversos, os companheiros foram se agrupando e se reunindo aqui na cidade de Águeda, né? É porque, do ponto de vista espiritual, isso já estava alinhavado, já estava preparado do lado de lá. São estudadas as fichas kármicas. Vocês sabem o que são as fichas kármicas? Não, vou dar um exemplo. Vou pegar aqui a nossa Isabel Cardoso, tá bem? A Isabel Cardoso, os espíritos benfeitores, né, pegam a ficha dela e dizem assim, ela agora está reencarnada como Isabel Cardoso, tá bem? Ela agora, né, está reencarnada, tem o seu grupo familiar, né? Ela vive numa região ali próximo da cidade de Águeda, né? Na última reencarnação, a Isabel esteve reencarnada nessa situação. Há 2, 3 reencarnações atrás, ela já reencarnou com essas particularidades ou com essas facilidades, né? Há 3, 4 reencarnações atrás, ela acertou nisso, ela deixou por fazer aquilo. Então vamos programar essa reencarnação dela agora. Compreenderam como é que as coisas funcionam? É tudo muito bem estudado. Só que essas fichas kármicas, né, dos espíritos nos conhecerem, elas são, em geral, conhecidas pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos anjos de guarda, pelos espíritos que estarão à frente desse trabalho. Por quê? Você diz assim, mas olha, por que tanta organização, por que tanto cuidado nisso? Pelo seguinte, há erros, há faltas, há compromissos que são individuais. Há falhas que são minhas, são muito pessoais. Vamos supor que numa outra vida eu tenha abandonado um filho. É um compromisso meu para com este filho. Que numa outra vida eu tenha tirado a vida de uma outra pessoa, tenha cometido um homicídio. É um compromisso meu. Mas vamos supor que numa outra reencarnação, né, em grupo, vinculados ou a uma corrente política ou a uma corrente religiosa, nós acabamos por gerar dor e sofrimento a uma quantidade imensa de pessoas. Esses compromissos não são individuais. Esses compromissos são o quê? Coletivos. Compreendemos?
Ao realizarmos esses compromissos coletivos, nós criamos um karma, um compromisso que devemos reparar todos em grupo. Então, geralmente, nessas fichas kármicas, os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, têm acesso ao que foram as nossas experiências anteriores. Não é só o que a gente errou, o que a gente fez de mal, não. Também o que a gente fez de bem, também no que a gente progrediu, mas também naquilo que a gente poderia ter feito e não chegou a fazer. Segundo o Espiritismo, não fazer o bem quando você pode já é um mal. E esse projeto visa essencialmente o projeto da direção espiritual, o trabalho espiritual, ele visa atender especialmente aos encarnados, ou seja, são os tarefeiros, são aqueles colaboradores que precisarão deste trabalho para que possam evoluir, para que possam progredir. De forma que não é o centro que precisa da gente, mas somos nós que precisamos de desenvolver o trabalho na casa espírita. Há muita confusão, às vezes, de companheiros que não estudam, né? E que, às vezes, não têm a oportunidade de amadurecer as suas reflexões nesse campo, né? Somos nós que, em verdade, precisamos desse trabalho. Mas aí está a direção espiritual, cerca de 40, 50 anos antes da gente reencarnar, os espíritos preparam isso, né? Os benfeitores preparam. Não quer dizer que sempre que os espíritos preparam isso, nós vamos abraçar o trabalho. Às vezes, quando chega na hora, a gente não quer, dá uma desculpa, adia, né? Às vezes acontece assim, é o livre-arbítrio. A escolha do mentor, como é que o guia espiritual da casa, né, geralmente reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Então, espíritos que na Terra foram conhecidos ou não, eles assumem a proteção espiritual daquele trabalho espiritual. Eles vão, às vezes, dar o seu nome. Recapitulando um pouco, o trabalho que Divaldo Franco fundou em Salvador, na altura, em que, sob a direção da sua benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, esse trabalho, ela foi pedir, né, para que pudesse receber todo o apoio, toda a assistência. Ela, no mundo espiritual, vê que ela é uma mentora, né? Um espírito já de uma certa evolução. Mas ela foi pedir a proteção de Francisco de Assis para o trabalho. E contam algumas obras que Francisco de Assis concedeu a proteção conquanto que o trabalho tivesse uma certa dedicação aos mais necessitados do ponto de vista carente, daqueles que passavam por situações de penúria, de dor, de sofrimento, que pudesse dar pão, que pudesse dar agasalho, que pudesse dar esses cuidados também. Isso está no trajeto aí da mansão do caminho. E o espírito que patrocina, ele que estabelece as linhas que têm que ser seguidas. Geralmente, os espíritos procuram promover ou facilitar para que o trabalho desenvolva numa certa tônica. Vocês, alguns aqui, poderão conhecer vários gêneros e vários tipos de trabalhos espirituais que por vezes são realizados em outras instituições e que têm um determinado cariz. Uns se dedicam mais a uma área, outros se dedicam mais a outra. Isso, muitas das vezes, é pela orientação do mentor espiritual também. Na obra Tramas do Destino, tá, a proteção do espírito Francisco Xavier, que também é um missionário português, né, esteve reencarnado aqui, pregou muito no Oriente. Ele também, no livro Tramas do Destino, ele conta como é que concedeu essa proteção espiritual àquele grupo que é mencionado na obra. Os recursos magnéticos de defesa, né, isso é a cabo de espíritos
encarregados da proteção. Não são todos os espíritos que têm a autorização, que têm a permissão de entrar no ambiente. Eu disse, por exemplo, que eles começam o trabalho aqui cerca de 3 horas antes da reunião, e esses espíritos, eles trabalham pela proteção fluídica. Nós, na Terra, né, utilizamos grades, cadeados, chaves, portões, janelas, portas. No mundo espiritual, eles utilizam fluidos que conferem a proteção espiritual da instituição. E isso cria uma psicosfera salutar. Eles colocam determinados aparelhos espirituais para que possa até contribuir para a limpeza e asepsia do ambiente, traduzindo de uma forma, vamos dar um caso prático. Vamos supor que eu sou uma pessoa hipocondríaca, vivo pensando em doença. Encontro um doente, aí eu tenho que falar da minha doença, né? Que eu também tenho essa doença, eu também sinto isso, eu também sinto aquilo, entendeu? Fala assim, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, mas eu não sei não, amanhã eu já devo estar doente outra vez, né? Aquela pessoa negativa, pessimista, cada vez que eu falo em doença, cada vez que eu vibro negativamente, isso vai impregnando o meu corpo fluídico espiritual. Aquilo fica registrado à minha volta. Alguns espíritos, ao me avaliarem psiquicamente, eles identificam o tipo de pensamento que eu geralmente cultivo. Ah, mas eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que pensa em doença, mas eu sou uma pessoa altamente deprimida. Eu sou triste por natureza, só me apetece ficar na cama, né? Eu tenho um desânimo para tudo. Isso também dá maus fluidos, mas também dá. Alguns espíritos também, ao se aproximarem, identificam aquele ambiente psíquico de tristeza, de melancolia. Percebe? Então, alguém nos diz assim, olha, vai até o centro. Semana que vem a Marisa vai lá falar de obsessão, vai lá ouvir a Marisa. Você percebeu o que é obsessão, o que não é e tudo. Aí a gente vem, às vezes vem arrastado, né? Viemos mole, viemos assim naquele... Aí chegamos, a gente ora, a gente tem a exposição doutrinária, a gente ouve a prece, a gente toma a passe e diz assim, parece que tiraram 1 tonelada de cima de mim. Eu estou com uma leveza, eu devia vir aqui todo dia. Eu tinha que tomar esse tratamento todo dia, né? Porque eu me sinto tão bem. Muitos alegam isso. Sabe por quê? Porque esses fluidos que eu carrego, na grande maioria criados por mim próprio, pelo hábito do pensamento negativo, das emoções negativas, no momento em que estamos nessa psicosfera dos benfeitores espirituais, isso vai sendo diluído, vai sendo partido, vai sendo retirado e a gente automaticamente sente-se melhor. Então isso, alguns espíritos são responsáveis por essa proteção, utilizam aparelhos, aqui nós estamos utilizando computador, né, gravador, microfone, existem aparelhos espirituais que são utilizados pelos espíritos. E os espíritos também utilizam outro recurso. Vocês pensam assim, quer dizer que todo espírito não entra? Se eu tiver um obsessor no meu pé, um espírito ruim, quer dizer que se ele não puder entrar, ele fica lá fora? Ficam, mas os benfeitores fazem a caridade. Da mesma forma que temos aqui um microfone, né, que permite a minha voz, eles também têm, né, caixas de som espirituais, de forma que essas entidades vão estudando e vão aprendendo aquilo que a gente está tendo a oportunidade de aprender também. Os benfeitores permitem isso. Isso zela pelas defesas magnéticas, né, dos trabalhadores, dos frequentadores e tudo mais. Mesmo quando, às vezes acontece durante um atendimento na reunião mediúnica, um espírito aparecer e dizer, e agora eu estou aqui, realmente eu consegui entrar e tudo. Ele entrou com autorização dos guias, né, de forma que a gente os recebe fraternalmente. E a reunião pública. Então, como eu disse, né, que há uma aparelhagem especial que transmite a voz
dos expositores, ampliando-lhes a voz, permitindo que essas entidades possam acompanhar também. No transcurso da exposição doutrinária, um grande amparo é prestado ao público, assim como formas de pensamento negativa, aquilo vai sendo retirado. Nós não recebemos passe só quando estamos lá dentro e o médium passista está impondo as mãos, não. Às vezes nós estamos assistindo uma exposição doutrinária, aquilo nos toca, uma mensagem sobre o perdão, uma mensagem sobre o esquecimento das ofensas, aí a gente lembra daquele familiar que já desencarnou, que a gente tem alguma questão ainda que não ficou tão bem resolvida, percebe? E muitas das vezes a espiritualidade permite que esse familiar também esteja presente, que esteja ouvindo o mesmo esclarecimento que você. Alguns espíritos acariciam a nossa cabeça de forma que a região que eles tocam, até os cabelos arrepiam. Às vezes é só uma regiãozinha da cabeça, às vezes é a cabeça toda. A gente parece que meu cabelo ficou em pé. São fluidos que a gente registra dos benfeitores espirituais. Às vezes é um familiar que a gente já não lembrava há tanto tempo. Mas eu não sei porquê. Lá na hora da prece me lembrei tanto da minha avó. É a vovó que está presente. Veio matar saudade de você. Você mata a saudade dela. Você fala assim, mas por que ela não aparece lá em casa? Por que ela não aparece lá no trabalho? Porque lá no trabalho e lá na sua casa, o ambiente espiritual não está propício para que a proximidade de um espírito familiar possa te traduzir o bem-estar que você goza aqui. Então, isso é a ação dos espíritos arquitetos, né? Nos painéis fluídicos. Há pouco no início a gente cantava assim, à margem do lago ele pregava. Nós não cantamos isso? Não cantamos a oração de Francisco de Assis? Então, os espíritos, da mesma forma, hoje em dia, os computadores, né, com a sua tecnologia, tem vários recursos, é como se os espíritos, numa aquarela, fizessem a margem do lago. À margem do lago ele pregava. Aí aquelas pessoas ali à volta, ouvindo Jesus, né? Com atenção, os espíritos fazem painéis fluídicos, de forma que muitas entidades que por vezes não conseguem perceber na essência a mensagem, ao observar os painéis fluídicos que eles fazem, acabam, por exemplo, por serem tocados naquele momento. Tá? Então, Sueli Caldas Schubert diz que nós devemos preservar o centro espírita de frivolidades e mercantilismo, de intrigas e personalismo. Se somos um grupo e temos que nos relacionar, nós naturalmente vamos precisar nos organizar, vamos precisar nos tolerar. Não é assim? Às vezes os companheiros dizem, ai, mas fulano é tão bom lá no centro, né? A Virgínia é ótima lá no centro. Ai, a Paula é um espetáculo lá no centro. Não é assim? Mas nós precisamos ser um espetáculo e maravilhoso em todos os lugares. E onde tiver o ser humano, os seus pruridos e as suas divergências e as suas questões, ali estão retratados também. Então, para um trabalho como esse, nós precisamos nos respeitar, nos tolerar, para que o ambiente que os espíritos precisam trabalhar possa ser o melhor a ser oferecido. Também, sobre a equipa espiritual, né, essa equipa de encarnados, a direção da casa, os coordenadores de trabalho, porque aqui nós nos dividimos. Eu dizia há pouco sobre a evangelização. Quando eu falo de evangelização, parece que é uma pessoa... São 7 evangelizadoras, em que uma delas coordena o trabalho. Né? Depois do trabalho de secretaria, pelo menos nós temos 3 companheiras ajudando o serviço administrativo da secretaria. Né? No trabalho de visita são quase 20. O centro promove visitas fraternas às pessoas que às vezes não podem vir aqui, que estão acamadas, que estão internadas, que estão nas suas casas. Eles fazem um rodízio e domingo de manhã eles vão visitar, levam uma palavra amiga, a mensagem, o passe, a prece. Então, esse trabalho também precisa de coordenação. As reuniões de estudo,
uma vez por ano, no mínimo, a gente tem que sentar com os coordenadores. Como é que está a reunião? Qual é a frequência média da reunião? Como é que o grupo está indo? O grupo está pegando tudo? Está havendo dúvidas? O que estamos precisando melhorar? O que precisamos manter? Né? Quais são os companheiros da casa que frequentam a reunião de estudo? Aonde que podemos... Isso tudo a gente tem que fazer. Né? É um trabalho de bastidores, né? Para que a gente possa cuidar disso. E essa direção espiritual, ela orienta e assessora. Por exemplo, nós no ano passado estudamos desafios da vida familiar. Não foi? Foi assim, nós estudamos. Durante um ano, teve um grupo aqui no centro que estudou só família, né? A coisa foi assim, profunda. Porque depois, no final, dizíamos assim, nossa, nós não pensávamos que esse assunto gerasse tantas dúvidas e tantas questões. Por que a gente estudou família? Porque os benfeitores espirituais sugeriram-nos que este seria o tema de maior necessidade dentro da casa. Aí a gente estudou um ano inteiro e não acabou de estudar tudo. Está sentindo que precisa estudar mais. E de vez em quando a gente volta a falar de família. Orientação o quê? Dos mentores. Então, esse mentor espiritual da casa, ele tem um grande número de tarefeiros junto com ele. E os espíritos dividem-se. Na evangelização, aqueles espíritos afeiçoados à criança, ao jovem, ao processo de educação. Na assistência social, né, aqueles espíritos afeiçoados ao trabalho, né, de distribuição de cabazes, de oferta de vestuário, no enxoval de bebê, que é um trabalho que prepara para a reencarnação de outros espíritos, às vezes entidades amigas daquele bebezinho que está dentro da barriga da mãe ainda. Ah, meu Deus, mas é assim. É assim. É um trabalho formidável. E os espíritos dividem-se em grupos dando assistência. Na reunião mediúnica, igual, né? Os benfeitores que só cuidam daquela parte. Eles se dividem também. Então, a equipe espiritual. Quais são as funções dos encarnados? Né? Quem está no corpo, quais são as funções? A organização e funcionamento das tarefas, a escolha do dia da semana, é quarta-feira, a hora da reunião, às 20 horas e 30 minutos, a designação do dirigente, comum acordo com a diretoria da casa, né? Às vezes posso ser eu, às vezes tem aqui outro companheiro que nós convidamos, que preparou o tema, que vem nos trazer o assunto, a observância da assiduidade dos companheiros, os estudos a serem realizados, é assim? Por isso que nós nos dividimos, por isso que nós nos organizamos assim. É um trabalho que a gente precisa a todo instante sentar e conversar, e voltar a preparar, e voltar a elaborar, para que as coisas possam ter o devido andamento de acordo com os benfeitores espirituais. A gente sempre às vezes pede, tomara que a gente não atrapalhe muito, né? Porque eles têm a programação, eles têm o plano, a organização deles. Se a gente não estiver ali para poder prejudicar ou não atrasar, já os ajuda bastante. E a equipe de desencarnados? Os desencarnados são espíritos, às vezes, especializados em diversas áreas. Então, tem médicos espirituais, tem enfermeiras espirituais. Às vezes, alguns sentem aí cheiro de éter, de álcool, né? Durante o momento do passe, tudo são fluidos que os espíritos utilizam para a cura, né? Sacerdotes, freiras católicos. Você imagina uma pessoa que nunca na vida ouviu falar de espiritismo e morre, cuja sua referência é o sacerdote, é o padre, ou a irmã de caridade. É natural que no mundo espiritual tenham espíritos com essa apresentação, porque a forma pela qual o espírito se apresenta no mundo espiritual é trabalhada por ele, pelo aspecto da sua mente, pela força da sua mente. Então, se um determinado espírito desencarnou e deseja se apresentar com aquela característica, ele vai se apresentar assim, né?
Então, também pode encontrar pastores evangélicos, né? Ou espíritas, magnetizadores, guardiães, soldados e tudo. Certa feita apareceu um espírito baderneiro, né? O espírito queria fazer bagunça, o espírito falava mal, queria agredir, fazer desordem e tudo. Quem estava conversando falou com ele, olha, você vai continuar assim? Ah, porque eu faço, aconteço. Chama a GNR. Está aqui a GNR. Pronto. Aí o espírito começou a chorar. Ai, pelo amor de Deus, não faça isso comigo e tal. Era o condicionamento dele. Era a única autoridade que no seu psiquismo ele respeitava. Um espírito que às vezes está ali com o coração doído, cheio de remorso, cheio de arrependimento, diz assim, eu estou tão mal, porque eu queria me confessar. Eu precisava de um padre. Eu precisava de alguém que me ouvisse. Eu trago tantos pecados. E aparecem espíritos trajados de batina, com terço na mão. Ande, meu irmão, ande, minha irmã. Vamos conversar. E o espírito desabafa. E é atendido no mundo espiritual. É na terra que nós separamos muito. No mundo dos espíritos não tem isso, né? Os espíritos utilizam dos recursos que eles entendem ser os mais necessários. E olha aqui a função dos desencarnados. Olha como que espírito desencarnado tem tarefa. Quem quer morrer, né, para poder descansar, mude de ideia. Viva e descanse aqui, encarnado. Porque para você ficar num lugar bom do lado de lá, você pode ter certeza que você vai continuar trabalhando bastante, né? Por quê? Porque os bons espíritos, os nobres espíritos, eles abraçam o trabalho do bem. Eles ficam felizes em ajudar. Então, olha só. Os espíritos desencarnados, a equipa, eles comunicam-se com uma certa frequência e esclarecem. Às vezes vocês recorrem ao centro espírita. Vem às vezes apresentar uma questão de um filho, uma questão de um pai, às vezes uma problemática de saúde, e que precisam às vezes de uma certa ajuda, de um certo esclarecimento, se vai lhes fazer bem receber passe, ou às vezes tem uma cirurgia marcada, ou às vezes vai fazer um... E os espíritos às vezes aparecem e nos dão orientação e nos dão auxílio. Então são esses benfeitores que vêm nos dar esse esclarecimento. Consola, estimula, cuidam da preservação e manutenção da defesa espiritual, escolhem as entidades que serão atendidas na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, os espíritos é que escolhem as entidades que vão ser atendidas. Geralmente, como eles fazem? Eles olham para a equipa dos médiuns. E tem os espíritos que precisam ser atendidos. Dentro da necessidade dessas entidades, quais são os médiuns em melhores condições para poder atender? É fulano para Beltrano e tal. E eles geralmente selecionam. Isso é critério deles. Às vezes os médiuns não têm, às vezes tanto estudo e diz assim, por que eu só recebo espírito assim? Né? Eu só recebo espírito agarrado a terreno, agarrado à herança, espírito agarrado à casa, espírito agarrado à joia. Por que comigo? Fulano é médio e não recebe esses espíritos. Afinidade sua, característica sua. Aí os guias trazem esses espíritos mais agarrados aos bens terrenos para você receber. Para que você se eduque e não fique tão agarrado aos bens terrenos. Olha que lição. Você faz a caridade e ainda se instrui. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E cada médium vai recebendo um espírito de acordo com as suas características. Essa seleção é feita pelos guias, pelos mentores. Então, fazem o controle e a triagem dos acompanhantes espirituais desencarnados. Você vem à casa espírita, muitas entidades que vêm com você ficam aqui. Outros, às vezes, não, vão embora. Depende. Mas olha, se for bom e se for ruim, depende. Às vezes a espiritualidade entende que sofrermos por vezes aquela perturbação vai nos ajudar. Você tem um vício danado para beber. Se eles tirarem todos os obsessores, qual é o mérito? Então, pelo menos ele deixa um ou dois, para de vez em quando você querer provar um goró, né? Para ver se você
Se você resistir, você já está evoluindo mais do que não ter obsessor nenhum. Tem a finalidade educativa ou não tem? Tem a finalidade educativa, não é? Então alguns espíritos ficam, né? Alguns espíritos tornam-se nossos amigos. Nós temos entidades, espíritos que ajudam aqui no centro, que tornaram-se nossos amigos ao longo dos anos, né? Porque fomos estabelecendo com eles uma relação de carinho, de cuidado, de atendimento, de assistência. E eles, às vezes, com o tempo, vão dando comunicações, tornando-se nossos benfeitores. Ontem eram os sofredores, hoje tornam-se nossos benfeitores. Então, os espíritos também trazem, às vezes, os nossos desafetos, né? Às vezes, uma certa feita, apareceu uma senhora na casa espírita, e ela disse, olha, eu estou doente e sei quem é a causadora da minha doença. Ah, não, meu Deus. Se sabe que está doente, sabe quem causou, por que veio procurar o centro espírita? Ah, porque eu quero que vocês me ajudem, né? Porque eu estou mal assim por causa da minha vizinha que não gosta de mim. E eu quero a ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar? Claro, sim, senhora. E o que eu tenho que fazer? Rezar pela sua vizinha. O quê? Aí ela expôs em 2 minutos a sua problemática. E nós levamos 20 a 30 minutos para poder lhe explicar a proposta da doutrina espírita. Faz o bem sem ver a quem. Ora, reza por aqueles que te perseguem e caluniam, né? Ela, mas eu achei que vocês iam me ajudar para que eu pudesse também fazer o mal a ela. O mal que você vai fazer a ela, ou que você pensa em fazer a ela, fará mal a você, porque ele nasce em você. Se ela te fez mal, é problema dela. A você, a proposta é esquecer e perdoar. Ah, mas ela não gosta de mim. E você gosta dela, e também não gosta. Então, direito iguais. Vocês não têm afinidade, não é? Então, situações dessa, inúmeras, por vezes as pessoas colocam na casa espírita. Então, os benfeitores cuidam de tudo isso. E, para encerrar, se a gente falaria aqui sobre ser espírita, né, durante a noite inteira. Ainda teríamos muito mais outras questões a abordar, mas precisamos sintetizar sobre essas dimensões espirituais do centro espírita. Muita coisa que nos foi trazendo ao longo do tempo alegria no coração. Eu dizia que na época do Natal, vocês se recordam, que mais de 95% das famílias que são beneficiadas do trabalho social da casa, elas não são espíritas. As famílias que recebem, a maioria das famílias que recebem cabazes, vestuário, enxoval de bebê e visitas, às vezes, elas não são espíritas. Tá? Não são espíritas. E vocês ajudam? Ajudamos. Porque o importante é fazer o bem. Não é fazer o bem a quem pensa como a gente, a quem tem a mesma fé que a gente tem. É fazer o bem a quem precisa. Então, certa feita, nessas distribuições de Natal, né? Você fica aí às voltas com mais de 40 cabazes, a cabeça ali do Zé Júlio, que coordena, tem que fazer contas. Quantos quilos de arroz, quantos quilos de massa, quando é que trazem o bacalhau, quando é que a gente faz a confecção dos cabazes, aquela história toda, né? E aí depois, no dia aprazado, nós fizemos a confecção dos cabazes, distribuímos os cabazes e tudo. No dia seguinte estávamos na reunião mediúnica e apareceu uma entidade. Era um espírito ligado a uma daquelas famílias que nós ajudamos. Falou assim, mas vocês, eu pensava que vocês fossem levar coisa melhor, levar comida. Eu detesto que eles tenham o que comer, porque eu acho que eles têm que sofrer como eu sofro. Eu queria era pinga, eu queria era vinho. Vocês vão levar comida. Então o espírito contou o que era a sua vontade. O que era a sua vontade de fazer quando recebeu o cabaz? Uma família necessitada de pão, necessitada de alimento. E ele disse que ele tinha tanta revolta, tanta cólera, que a vontade era agarrar naquele cabaz e atirar no lume. Porque ele não gostava de comer, apenas de beber.
né? E achava que a família também deveria sofrer com o seu sofrimento. É a situação do infeliz, né? Ele não está bem, não quer também que os outros estejam. Então nós ouvimos. Aí ele começou a falar da sua vida. Começou a falar da revolta que ele tinha em relação à família. O quanto ele detestava a sua família. E até no momento em que ele começa a falar da infância. Aí ele contou a sua infância. Falou da mãe que já tinha morrido. Falou do pai que já tinha morrido. Falou de um monte de gente que já tinha morrido. Que a única pessoa que ele guardava alguma afeição e teria alguma saudade era a sua avó, que cuidou dele durante muitos anos, quando os seus pais tinham imigrado. Então, naquela altura, os espíritos amigos, trabalho de guia, trouxeram a sua avózinha desencarnada para que pudesse lhe abraçar, para que pudesse lhe despertar. E ele cai num pranto e chora convulsivamente naquele reencontro, naquela altura de Natal. Nós que estávamos acompanhando na reunião mediúnica, dizíamos entre nós, este foi o nosso Natal. Porque assistimos um momento em que aquele espírito que, apesar de já ter morrido, continuava no ambiente psíquico da família, e como ele causou muita dor, possivelmente ele também era ali muito detestado, porque se o amor vincula, o ódio também vincula. E quando a gente não perdoa, não se liberta. Então, naquele momento, ele foi atendido aqui pelas equipes espirituais do centro, foi ajudado e foi afastado daquela família, da sua própria família, a quem ele perseguia. Certa feita, num outro momento, né, espíritos que vão conversando conosco, que vão trazendo o seu depoimento, né, em que ele dizia que os guias da casa tinham dito a ele que a partir daquele momento ele não precisava ficar mais no ambiente espiritual. Muitos espíritos, eles ficam aqui, há uma dimensão espiritual aqui, como se fossem enfermarias. Vocês já visitaram enfermarias nos hospitais. É uma coisa melhorada em relação aos hospitais da Terra. Enfermarias espirituais, onde muitas entidades que são atendidas ficam em repouso, descansando. São despertadas através do passe, os espíritos dialogam com elas, às vezes são conduzidas aos médios para darem comunicação, voltam para a sonoterapia e ficam assim até em que gradualmente vão passando mais tempo acordadas do que naquele estado de sonoterapia. Então, esse espírito, depois de passar por essa fase, chega um momento em que ele foi convidado para ouvir as reuniões de estudo, porque não é pelo fato de ser espírito ou estar desencarnado que ele está ambientado no mundo espiritual. Às vezes as suas relações e a sua familiaridade ainda é com as coisas da Terra. E esse espírito disse que começou a ouvir as palestras, começou a ouvir os estudos. Quando os companheiros reuniam em reunião de estudo, os guias traziam, colocavam ele ali, ele ouvindo e acompanhando aquilo. Então ele conta que na medida que ele foi melhorando, que ele foi evoluindo, os espíritos chegaram ao ponto de lhe perguntar: a partir de agora, você já estudou, você já aprendeu, você está melhor. Nós aqui na casa tivemos muito gosto em estar com você, mas se a partir de agora você quiser ir embora, você quiser seu caminho, você poderá ir. E ele ficou muito pensativo com aquilo. E depois de pensar, ele voltou e disse: eu resolvi não ir embora. Eu não resolvi não ir embora e ficar com vocês, se vocês aqui me aceitarem. Porque na última reencarnação que eu tive, eu deixei muita coisa mal resolvida na Terra. Sinto que não deixei afeições na Terra. Vou para onde? No mundo espiritual, aqueles com quem convivi, que maltratei, também ainda não refiz esses laços de ternura. Então eu peço a vocês, se vocês permitirem, que eu fique no ambiente espiritual aqui da casa e já pedi alguma tarefa a fazer. Sinto-me na necessidade de dar alguma coisa de quem eu tanto recebi. Então esse espírito ficou nosso amigo. Dizia ele que trabalhava agora no trabalho de sustentação do passe.
Quando entramos para receber o passe, há uma equipe de entidades que fica por trás, amparando. Há uma outra que fica, né, nas pontas, geralmente os mentores. Há uma outra que fica junto aos médiuns, aplicando passe, ajudando. Às vezes nós trazemos entidades muito ligadas a nós, profundamente debilitadas. Os espíritos retiram, às vezes em cadeira de roda, em padiola, em macas. Mas é esse o trabalho do centro espírita. É esse o trabalho do centro espírita. É um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu na terra. Em que a gente tem as nossas lutas, a gente tem os nossos problemas, tem as nossas dores, mas é trabalhando dentro dessa realidade que nós vamos nos sentindo cada vez melhores conosco próprio. Então é esse o trabalho da Casa Espírita e muito maior. Casos e casos e casos que nós passaríamos a noite aqui, sensibilizados, acompanhando a inúmeras falanges de espíritos amigos, inúmeras falanges. Tem o mentor espiritual da casa, tem a mentora da casa, mas existem falanges de espíritos amigos que periodicamente nos amparam, né? O esquema que nós temos aqui, nós vemos um salão, né? Todo ele regular, mas o esquema que temos espiritual aqui é um esquema disposto tal qual como de anfiteatro. Quem conhece um anfiteatro, que sabe que tem o primeiro pavimento, mais acima tem um outro departamento, mais acima tem um outro departamento, em disposição de anfiteatro, onde inúmeras entidades continuam e vão ouvindo também aqui as exposições. As dimensões espirituais do centro espírita. As dimensões espirituais do centro espírita. É uma questão de fazermos conta, né? Se esse ano nós vamos completar 18 anos, se os espíritos dizem que cerca de 50 anos antes as coisas estavam sendo preparadas, às vezes antes da nossa reencarnação, a gente já vai vendo há quanto tempo que os amigos espirituais vão estabelecendo esse tipo de relação conosco. Então, depois nós vamos trazer mais algumas curiosidades sobre a Casa Espírita. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos fazer a nossa prece. Envolvidos nessa psicosfera de paz, em que a melodia suave nos deixa num elevo de alegria, de reflexão e de renovação. Dizemos-te, Senhor Jesus, na bênção dessa noite, nós queremos te agradecer. O dia que se foi, o trabalho, o pão, o lar, a vida, enfim. Agradecer-te a proteção dos nossos anjos de guarda, a oportunidade de aqui estarmos nessa noite, meditando sobre questões tão profundas que é a vida espiritual. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por todas as bênçãos, toda a assistência que os amigos da vida maior nos permitem, higienizando esse espaço, atendendo em nossas necessidades, para que possamos nos instruir, nos educar para os desafios que a vida nos coloca. Nós queremos te agradecer o entendimento espiritual, que faz nos perceber que em verdade a vida tem as suas lutas, mas que nós não estamos sozinhos. Que por vezes sentimos que a dor, a tormenta, a doença envolve um familiar querido, envolve a nós, mas que nós estamos constantemente amparados pelas forças dos benfeitores da vida maior. Queremos, Senhor Jesus, nessa noite, orar por aqueles espíritos que andam em nossa companhia, por aqueles que nos protegem, que nos amparam,
que tanto bem nos fazem, e por aqueles que por ignorância, ou porque ainda não foram capazes de perdoar o prejuízo que lhe causamos recentemente ou outrora, nós queremos orar por todos eles, dizendo de nossa vontade imensa de renovação, para que sejam capazes de nos perdoar, esquecendo, eventualmente, as dificuldades que lhes criamos ou que eles nos criaram. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso lar, pois que pela força do pensamento, nesse momento, nós levamos essa psicosfera de luz para o nosso teto. Seja ele simples, seja ele modesto, seja ele um palacete. Nós queremos, Senhor, envolver em nosso pensamento o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, que hoje não pôde aqui estar conosco, por motivos variados. Aqueles que até poderiam estar, mas não quiseram. E aqui temos aprendido que devemos amá-los indefinidamente, apesar das suas orientações, do seu credo, da sua forma de estar. Queremos, Senhor Jesus, agradecer pelos benfeitores que tanto nos amparam. Nós sentimos que, em verdade, somos muito pequeninos para poder realizarmos aquilo que temos procurado realizar. Queremos rogar que nos protejam e que possam minimizar em nós nossas deficiências, nos dá coragem, perseverança, alegria, estímulo no bem, para que não venhamos a desistir jamais. Ajuda-nos, querido amigo Jesus, a ajudar, porque nós compreendemos que através desse exercício constante no bem, nós vamos atendendo a sua orientação de que o amor é capaz de cobrir a nossa multidão de pecados, dessa existência ou de existências anteriores. Guarda-nos, Senhor, sob a tua paz. Se saudáveis, nossa gratidão e a súplica por assim nos sentirmos. Se doentes, se alquebrados ou enfermos, fortalece-nos, ampara-nos, para que possamos recuperar as forças necessárias para prosseguir nessa reencarnação, conscientes de que hoje é o nosso melhor dia, é o nosso melhor momento para poder completar essa reencarnação com luz e sabedoria espiritual. Fica conosco, abençoando nos trabalhos, agora e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus.